A vida significa regras. Sem eles ou sem elas haveria anarquia. Parece um pouco forte, mas se você é pai ou mãe e entende exatamente o que quero dizer, o interessante sobre as regras é que elas existem para nos dizer quando pagaremos o preço por termos falhado. Sabemos lá no futuro, antes que qualquer coisa aconteça, quando fazemos algo errado. Quando Deus deu os 10 mandamentos, eles não foram colocados em prática porque a humanidade não tinha a menor ideia do certo e errado. A lei foi estabelecida para que o homem não pudesse mais negar que estava infringindo e quebrando as regras e restrições de Deus. Deus sabia que o homem era pecador desviado e que quebrava as regras, mas enquanto Deus não deu a lei, o pecador não sabia. Deus não deu a lei para ele saber, mas deu a lei para nós sabermos. Quando fizemos algo errado, tentamos escapar e dar desculpas. O que Tiago escreve no capítulo 4, versículo 17, me faz refletir sobre a minha própria vida. Ele diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu não precisava necessariamente que meus pais ou qualquer outra pessoa apontasse quando eu fazia algo errado. Mesmo se eu fosse o motorista mais cumpridor da lei na estrada, quando se tratasse do limite de velocidade, ainda assim eu desobedecesse tantas outras leis, como usar cinto de segurança ou uma restrição de ultrapassar em lugar proibido, eu ainda seria culpado de uma violação em movimento e quebrar da lei, mesmo que eu nunca tenha sido pego pela lei humana. Considere Caim no livro de Gênesis e o terrível ato de pecado que ele cometeu ao matar seu irmão Abel. Ele pensou que poderia enganar a Deus e se safar. Ele disse a Deus: sou eu o guardador de meu irmão? Somos responsáveis diante de Deus por todos os pecados cometidos. Não podemos nos esconder de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 10 nos lembra que é impossível viver uma vida justa obedecendo a todas as regras. Eventualmente, falharíamos e quebrando apenas uma lei seria como se tivéssemos quebrado todas elas, culpados e merecedores da penalidade. Em Romanos capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus enfatiza ainda mais isto. Ela diz: não há um que pratique o bem, não há sequer um. Devo confessar que fico aquém e não importa o quanto eu tente, ainda sou culpado de pecado diante de Deus. As Escrituras me diz que a penalidade e a morte e a separação de Deus por toda a eternidade é o salário do meu pecado, do seu pecado também. Você está pensando que pode determinar o resultado da vida para a eternidade por quão bem você vive a vida? Tão moralmente você procura ser? Não se engane. Você acha que se tornar um cidadão modelo irá de alguma forma justificá-lo como digno do céu? Deus sabia que ninguém poderia seguir a lei. E como todos tropeçaríamos e quebraríamos um ou mais desta lei, o céu seria inalcançável pelos pecadores fracos e ímpios. Foi por esta razão que ele enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no Calvário, para que você e eu possamos alcançar a glória do céu. Deus precisava convencer o homem por causa dos seus pecados. O homem é muito orgulhoso. Ele acha que pode ganhar o céu, que ele não é tão pecador. Então Deus deu a lei e provou para o homem que ele é um pecador. Considere as palavras do Senhor Jesus na cruz, quando morria por nossos pecados. Está consumado.
João capítulo 19, versículo 30. Nada, nada mesmo precisa ser adicionado a esta obra para ajudá-lo a nos valer. Nada precisa ser adicionado à obra de salvação que Cristo consumou na cruz. Nossa segurança eterna é somente por meio de Cristo. Hoje você pode se livrar de uma vida cheia de regras vazias, confiando nele como Salvador. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu acabei de citar as palavras do Senhor Jesus, que estão registradas em João capítulo 3, do versículo 17 ao 21. O apóstolo Paulo disse, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão, pelo perdão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Isso está em Romanos capítulo 3, e eu citei do versículo 10 ao 26. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pode um Deus justo e santo admitir um pecador no céu, um lugar santíssimo? Através do sacrifício e sofrimento infinito de seu amado Filho na cruz, ele pode, uma vez que este pecador arrependido recebe seu Filho como Salvador todo-suficiente. O recebe pela fé. Mas, caso contrário, aquele versículo solene em Hebreus capítulo 2, versículo 3, traz sua mensagem de advertência. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Para quem não aceita a salvação oferecida por Deus, não resta outra alternativa a não ser sofrer eternamente separado de Deus no inferno e depois no lago de fogo.
o assunto está em suas mãos. Ignorando o assunto, você vai para o inferno. Tratando do assunto com negligência, você também vai para o inferno. Procurando ser uma pessoa moral e melhor que puder para ganhar a salvação de Deus, também você vai para o inferno. Mas se você, como pecador arrependido, reconhecendo que merece ir para o inferno, aceitar o que Cristo fez para a sua salvação, crendo nele ou recebendo, a Bíblia diz que você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?